Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do CETREV, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Meu nome é Lucas Moreira. Para quem não me conhece, eu sou filho da Ana, do Marco. Essa é a primeira vez que eu estou aqui numa terça-feira fazendo uma palestra. Essa é a palestra que foi anunciada como feita por um novo integrante. Bom, mas o tema da palestra de hoje, a gente vai tratar sobre Joana de Ângeles, o espírito protetor de Divaldo de Franco, mas também uma grande missionária. Essa palestra ela foi concebida originalmente porque foi encontrada a necessidade de uma palestra sobre alguma figura feminina dentro do espiritismo, assunto que ficou faltando na programação original. Depois que a gente identificou essa necessidade, essa demanda, a gente colocou uma palestra a mais, lançou 2 palestras sobre Chico Xavier no mesmo dia, e colocamos aí dentro do cronograma uma palestra sobre esse espírito importante dentro do espiritismo, que é Joana de Ângeles. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui nessa terça-feira, agradecer ao CETRELV pela oportunidade de eu estar aqui nessa terça-feira fazendo essa palestra. E antes de começarmos, eu gostaria de lembrar para todo mundo, quem quiser fazer a fluidificação da água, que já pegue a água para a fluidificação, que possamos todos, nesse momento, nos sintonizar um momento de paz, um momento de calma, em prol do aprendizado, em prol do conhecimento da doutrina espírita e de seus principais propagadores, pessoas envolvidas. Conhecer a história de Joana de Ângeles é conhecer um pouco da história de como o espiritismo se cresceu, tanto no Brasil, mas veremos que ela não é uma figura importante apenas para o Brasil. Então, para quem já pegou sua água, possamos agora começar a nos sintonizar em prol do aprendizado, em prol do conhecimento, e possamos, iniciando, fazer uma prece de abertura, como um agradecimento por estarmos aqui nesta terça-feira. Dessa forma, então, vamos começando fazendo um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Dessa forma, então, depois de uma oração, vamos começar então a palestra sobre Joana de Ângeles. Bom, nossa primeira pergunta que a gente pode fazer aqui quem é Joana de Ângeles? Bom, de uma forma bem simplificada, Joana de Ângeles é um espírito de uma ordem muito elevada. Joana de Ângeles é um espírito de ordem muito elevada. Ela se apresenta como mulher, porque vamos lembrar, o espírito não tem sexo, o espírito não tem gênero, mas o espírito pode se apresentar sob um certo sexo, sob um certo gênero. Joana de Ângeles, devido às suas diversas encarnações como mulher, Joana de Ângeles se apresenta como uma mulher, e ela é, como eu já disse, mentora espiritual, mas também missionária, mas mentora espiritual do médium ainda vivo, Divaldo de Franco. Acredito que a maioria de vocês conheça o médium Divaldo. Ele é o fundador da Casa Espírita Mansão do Caminho, foi amigo de Chico Xavier, e ele ainda possui diversas palestras. Quem colocar no YouTube Divaldo de Franco vai ver que quase toda semana a gente tem pelo menos alguma palestra, alguma conferência nova em que o médium Divaldo de Franco apareceu ou ele fez parte. Bom, mas falando então um pouco sobre a Joana de Ângeles. É, pegando uma história um pouquinho mais, pegando o Joana de Ângeles um pouquinho mais para trás. A Joana de Ângeles, apesar dela ser hoje a mentora individual do médium Divaldo de Franco, ela também fez parte, até mesmo
dos espíritos que fizeram a decodificação do lado de lá do espiritismo para a gente. Então, lá na França, na época de Allan Kardec, Joana de Ângeles era um dos espíritos que fez parte do conjunto de espíritos que decodificou as diversas mensagens do espiritismo que viraram a Gênese, que viraram o Livro dos Espíritos, que viraram o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em relação à revelação do Espiritismo, ela fez parte da equipe do Consolador, sendo que Joana de Ângeles, ela se apresentou como um espírito amigo e ela foi o espírito responsável, claro, né, do lado do plano espiritual, pelo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Paciência. E, claro, está lá escrito como por um espírito amigo. Então, quem for no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar o trecho A Paciência, vai encontrar lá escrito por um espírito amigo, e este um espírito amigo, como foi revelado pelo Divaldo Franco anos depois, este espírito amigo é Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles também, ela teve um envolvimento na criação do Centro Espírita Mansão do Caminho. O Centro Espírita Mansão do Caminho, o que é o Centro Espírita Mansão do Caminho? É um centro espírita fundado em 15 de agosto de 1952, em Salvador, na Bahia, pelo médium Divaldo Pereira Franco e o amigo do Divaldo, o também médium Nilson de Souza Pereira. É um centro muito conhecido lá na Bahia, lá no Nordeste. E qual que foi o envolvimento da Joana de Ângeles? Claro, além dela ser a mentora espiritual do Divaldo, que por si só já demonstra qual que deve ter sido a contribuição dela, toda a inspiração que ele teve, todo o insight que ele teve, veio muito através dela, mas a Joana de Ângeles também foi responsável por juntar os espíritos que queriam fazer parte dos trabalhadores do plano espiritual e do plano material da casa. De acordo com o Divaldo, mais de 100 anos, e 100 anos, a gente está colocando 100 anos antes de 1952, há mais de 100 anos antes de 1952, Joana de Ângeles, ela juntou um grupo de espíritos é, com, que eram muito queridos dela, e espíritos de ordem elevada, para a criação do Centro Espírita Mansão do Caminho. Alguns desses espíritos trabalham no lado do plano espiritual, alguns desses espíritos trabalham do lado do plano material, como é o caso do médium Divaldo de Franco. O médium Divaldo de Franco, de acordo com ele, ele conhece Joana de Ângeles desde muito tempo antes de sua encarnação atual. Ele foi um dos espíritos que Joana de Ângeles reuniu, e agora, ele encarnado, uma de suas missões foi conduzir do lado do plano material a criação do Centro Espírita Mansão do Caminho, o que também demonstra, né, como eu já disse, que a ligação entre o Divaldo de Franco e a Joana de Ângeles remonta a muitos anos, a muitas encarnações atrás, o que ele muitas vezes já confirmou, já disse que era isso mesmo. Então a gente tem aí que o espírito da Joana de Ângeles é um espírito muito ligado ao médium à figura do médium Divaldo de Franco. Bom, mas e aí a gente também pode querer saber, né? Quando que a Joana de Ângeles, quando que ela apareceu para o Divaldo de Franco? Que é uma história relativamente longa. Hoje, Divaldo de Franco fala que, por inspiração, ele sabia que Joana de Ângeles, apesar dele não saber quem era Joana de Ângeles, mas ele de alguma forma sabia quem que era o seu mentor espiritual. Mas por muitos anos o Divaldo ele ficou com essa dúvida na cabeça, ele queria saber, que é uma coisa, como ele mesmo descreve, natural, todo mundo querer saber o é, seu próprio guia espiritual. Divaldo não é diferente da gente, ele também queria saber quem que era o seu guia espiritual. Bom, Divaldo, como médium, por muitos anos ele tentou enxergar a Joana de Ângeles, mas não conseguia. Descreve Divaldo
que quando ele tentava enxergar a Joana de Ângelis, ou quando ele tentava enxergar o seu mentor, a Joana de Ângelis ela não se revelava. O que ele percebia era simplesmente uma claridade e que essa claridade estava se ocultando, não estava querendo se revelar. Uma das explicações que a gente pode ver para isso é que tudo tem o seu tempo. Então, havia um tempo certo em que Joana de Ângelis poderia se revelar a Divaldo de Franco. Antes disso, poderia causar, ah, às vezes, crescer muito o ego do médium, poderia fazer com que o Divaldo achasse que ele tem uma mediunidade muito aflorada, então que ele tem muito poder, ou que ele consegue as coisas da forma que ele quer. Então, Joana, ela teve que esperar o momento certo para que ela pudesse se revelar. Isso é uma coisa que a gente estuda realmente no Espiritismo. Quem tem seguido as palestras, principalmente as que tratam mais sobre mediunidade e os médiums, sabe a necessidade do médium de ter paciência, de não deixar toda essa habilidade que ele tem subir a cabeça dele. A gente sabe que tem, para quem acompanhou o curso básico do Espiritismo lá em 2019, presencialmente no CETRALV, sabe que o médium ele tem que ser uma pessoa muito preparada. Então, Joana de Ângelis teve que encontrar o momento certo em que não seria maléfico para o Divaldo ter a revelação de quem era Joana de Ângelis e, ao mesmo tempo, ele poder saber que era Joana de Ângelis, a sua mentora espiritual. E o Divaldo ele conta algumas histórias da Joana de Ângelis, ele tentando descobrir quem que era a sua mentora espiritual. Em 5 de dezembro de 1945, Divaldo estava em um grupo espírita de 5 amigos e ele recebeu uma mensagem psicofônica, ou seja, ele ouviu de Joana de Ângelis que ela instruiu ele a chamá-lo de um espírito amigo. Então, desde dezembro de 1945, Joana de Ângelis era conhecida pelo Divaldo apenas por uma mensagem psicofônica como um espírito amigo. E assim, várias sessões espíritas conduzidas pelo Divaldo, quando ele recebia algum tipo de instrução de Joana de Ângelis, e ele sabia que era de Joana de Ângelis, ou melhor, ele sabia que era de sua mentora espiritual, ele repassava essa mensagem como vinda de um espírito amigo. Além disso, em março de 1948, como eu falei, o Divaldo ele era amigo pessoal de Chico Xavier. Divaldo e Chico se conheciam, tinham uma boa relação, de acordo com o próprio Divaldo. Quando, em uma ocasião, o Divaldo ele estava hospedado na casa de Chico Xavier, essa curiosidade de saber quem que era a mentora ou o espírito protetor de Divaldo veio à tona na cabeça dele enquanto eles estavam conversando. Em março de 1948, quando o Divaldo estava na casa de Chico, ele perguntou a Chico se ele conseguia perceber, se ele conseguia saber quem que era a mentora, sua mentora espiritual. E a Joana também não se revelou a Chico, pois não era para Joana se revelar a Divaldo ainda. E, eventualmente, quando o Divaldo pergunta a Chico, tudo que Chico consegue responder é com uma risada, falando que ela não quer se apresentar, ela não quer se mostrar a Divaldo, mas Chico ainda consegue perceber que a silhueta do perispírito era de um espírito que tinha reencarnado muitas vezes como uma mulher. E a gente vai ver aqui um pouco sobre as antigas encarnações de Joana de Ângelis, e a gente vai verificar como em diversas encarnações ela foi uma mulher, e Chico ainda consegue descrever que ela foi uma mulher muito nobre, o que a gente também vai aqui verificar, que de fato Joana de Ângelis, em muitas encarnações, foi uma mulher tanto de uma nobreza de família, de uma nobreza terrena, mas também de uma grande nobreza espiritual. Então, passando as encarnações de Joana de Ângelis, a Joana de Ângelis ela possui diversas encarnações
que são conhecidas pela gente, pela própria história, não chegam a ser encarnações dentro do espiritismo, mas a gente consegue verificar dentro da Bíblia ou dentro do catolicismo muitas encarnações a quem são atribuídas Joana de Ângeles, seja por livros que Joana escreveu, ou seja por revelações que ela fez a Divaldo, ou revelações que Divaldo realizou a gente. Então, falando um pouco sobre as encarnações de Joana de Ângeles, a primeira encarnação conhecida de Joana de Ângeles, claro, essa não é a primeira vez que ela encarnou, o espírito já reencarnou milhares de milhões de vezes, essa é a primeira encarnação de Joana de Ângeles que a gente tem um registro dessa encarnação, porque ela ficou conhecida. Ela encarnou no século I, na época de Jesus, como Joana de Cusa, que ela foi uma mulher mencionada até mesmo na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Ela é mencionada em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Ela é mencionada originalmente como esposa de Cusa, e ela aparece listada entre, abre aspas, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Isso, na época, e por Jesus, ou seja, Joana de Ângeles já era seguidora do cristianismo e da palavra de Jesus desde a época da encarnação de Jesus. Então, a gente tem que Joana de Ângeles já é um espírito evoluído há muito tempo. E entre essas mulheres que foram listadas no Evangelho segundo Lucas, a gente também verifica nomes como Maria Madalena. Então, a gente pode ver que pessoas que mais dentro do catolicismo, que são vistas como grandes seguidoras de Jesus, como Maria Madalena, Joana de Ângeles também é um desses espíritos que estavam nessa época e que já seguiam a palavra deixada por Jesus durante a sua passagem na Terra. A gente também verifica uma encarnação de Joana de Ângeles como Santa Clara de Assis, entre os anos de 1194 e 1253, na atual região da Itália, na região, se eu não me engano, do sul da Itália. Ou seja, ela viveu no século XIII, entre os séculos XII e XIII, na verdade, né? E ela era uma freira seguidora de São Francisco de Assis. Aí, além disso, também ela foi uma das fundadoras, se eu não me engano, ela foi a fundadora do que hoje é conhecido como ramo feminino da Ordem Franciscana, ou a Ordem de Santa Clara, ou ainda a Ordem das Clarissas. O que é essa Ordem das Clarissas? É uma ordem de freiras criada lá na Itália, por Joana de Ângeles. Hoje a gente sabe que foi criado por Joana de Ângeles, mas os registros estão como Santa Clara de Assis, que é uma reencarnação de Joana de Ângeles, Santa Clara de Assis. É uma ordem de freiras que segue os ensinamentos de São Francisco de Assis. E a gente também vai ver ao longo da palestra que Joana de Ângeles, ela manteve esse caráter franciscano ao longo de suas outras encarnações. Se eu acabar não mencionando, saibam que nas outras encarnações que a gente vai seguir, a Joana de Ângeles também foi uma seguidora do pensamento de São Francisco de Assis. A gente tem outra encarnação de Joana de Ângeles entre 1651 e 1695. Hoje, no México, na época fazia parte do Império Espanhol, ela era conhecida como Juana Inés de la Cruz, ou conhecida hoje como Sor Juana. Ela era uma poetisa, dramaturga, filósofa e freira, de novo, freira de ordem franciscana. Joana, já um espírito muito evoluído há muito tempo, ela foi a primeira mulher na América, como Sor Juana, a lutar pelo direito das mulheres. Isso a gente está falando em 1600, dentro do Império Espanhol. E
essa encarnação da Joana de Ângeles como Sor Juana é uma encarnação lá no México tida como uma das pessoas mais importantes para a fé mexicana, ou seja, Joana de Ângeles deixou sua marca durante a sua encarnação no México. A região que ela nasceu, que eu infelizmente não vou me recordar o nome nesse momento, ainda possui a tumba em que Sor Juana foi exumada e, dada a sua importância, além dela ser uma figura de veneração em todo o México, mas mais especialmente no local onde ela nasceu, a Sor Juana aparece até hoje nas cédulas no México, na nota de 200 pesos mexicanos. Tem, de um lado da cédula, a figura que aparece é da Sor Juana. Atrás tem uma outra figura que eu não me recordo exatamente qual que é, mas em um dos lados Sor Juana aparece, o que demonstra qual foi a importância dela na época e até hoje no México. Além disso, não foi a única vez que ela apareceu em uma cédula. Lá no México, eles sempre atribuíram, isso a gente consegue verificar a importância dela. Antes da época da hiperinflação no México, ela aparecia na cédula de, acho que era 1.000 pesos, um negócio assim. Então, sempre, na época, a cédula de maior valor sempre estava com a figura de Sor Juana. Então, a gente verifica aí qual foi a importância dela. Ela foi uma dramaturga que ficou conhecida na época e até hoje como a Fênix Americana ou como a 10ª Musa. E diversas obras dela de cunho religioso ainda são presentes na cultura mexicana. E, bom, eu recomendo a quem quiser se aprofundar mais, pesquisar Soror Juana, ou pode pesquisar Juana Inês de la Cruz no Google para verificar algumas de suas obras. E também é um curioso de como Divaldo conheceu essa encarnação. Quando Divaldo estava no México, Juana de Ângeles chegou para ele e contou que durante um tempo ela esteve encarnada lá e que ela foi uma mulher que já propagava o espírito, que já propagava a palavra de Jesus, era uma figura religiosa de certa importância. Divaldo Franco conseguiu com um engenheiro de petróleo visitar o local onde Sor Juana havia sido exumada, que foi o lugar onde ela nasceu, e Divaldo comprovou que ela esteve lá e que ele reconheceu que aquela foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. E agora passando para uma encarnação entre 1761 a 1822, esta, no caso, na Bahia, no Brasil, coincidentemente, o mesmo lugar onde a Mansão do Caminho foi criada. Joana de Ângeles encarnou como Joana Angélica de Jesus. E aqui a gente só fazendo um adendo, uma pausa. Quem estuda o Espiritismo conhece que o nome que é dado ao espírito quase sempre, o espírito enquanto encarnado, quase sempre é escolhido pelo. Acho que quase sempre é um exagero, resumidamente sempre, é um nome que vem em inspiração à mãe, pelo espírito que está encarnando. Então, por exemplo, o nome é Lucas, de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o que acreditamos, fui eu que escolhi o nome Lucas antes mesmo de encarnar, e quando eu estava encarnando, durante o processo de ligamento ao corpo, durante a gestação, minha mãe teve o insight de que o meu nome deveria ser Lucas, pois era o nome que eu, no plano espiritual, escolhi para mim mesmo. E aqui a gente consegue verificar, né, como Joana de Ângeles, ela encarna sempre quase sempre, né, com o nome Joana,
a gente tem Joana de Cusa, durante a encarnação do século I. Uma encarnação que a gente não tem é como Santa Clara de Assis, mas a gente tem Juana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus. Aí a gente verifica, né, essa similaridade com o nome, Joana Angélica e Joana de Ângeles. Porque esse é o nome que Joana de Ângeles se identifica mais, e o espírito, quando do lado do plano espiritual, ele tende a se apresentar, a se mostrar muito parecido com aquela encarnação com que o espírito foi mais proveitosa para o espírito. Então, às vezes, o espírito ele pode ter sido um matemático, um filósofo, mas ele se apresenta como um preto velho, porque foi naquela encarnação onde ele teve a maior evolução, foi ali onde ele aprendeu a palavra de Deus, a palavra do amor, por exemplo. E também uma curiosidade para quem pesquisar sobre Joana de Ângeles, é possível ir na página da Wikipédia dela, e lá tem essas encarnações antigas dela, para quem clicar nos links com as encarnações antigas, porque todas têm uma página dedicada na Wikipédia, em outros sites na internet também vai verificar, muito coincidentemente, uma semelhança muito forte da figura que a gente conhece hoje, da Joana de Ângeles, que é essa que eu tenho aqui atrás de mim, com as outras figuras dela em outras encarnações, seja com Joana de Cus, infelizmente a gente não tem, mas como Santa Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, ou como Joana Angélica de Jesus, a gente sempre verifica essa semelhança entre a forma com que ela se apresenta, sempre como uma mulher, sempre encarnou como uma mulher, sempre ligada à religião, quase sempre à religião católica, mas, apesar hoje dela ser uma figura importante dentro do espiritismo, mas a gente também consegue verificar que as vestimentas dela, ao longo do tempo, sempre são o rosto aparecendo com parte da testa coberta, parte não, e tudo do pescoço para baixo coberto, com algo especial cobrindo a cabeça e um manto cobrindo o resto do corpo. Então a gente verifica que até a forma com que Joana de Ângeles se apresentou ao longo das encarnações é muito parecido, que ajuda a gente a demonstrar como o espírito, ao longo do tempo, ele vai se apresentando, e que tudo isso ajuda a gente também a verificar como essas encarnações de fato foram de Joana de Ângeles. Mas voltando à encarnação de Joana Angélica de Jesus, nascida na Bahia, aqui no Brasil, ela foi uma religiosa concepcionista. Concepcionista é uma ordem religiosa católica de ordem franciscana, então a gente tem mais uma vez ela encarnando como uma franciscana. Ela fez parte da ordem das ordens reformadas de Nossa Senhora da Conceição, e agora, passando um pouco para a história do Brasil, ela fez parte, foi mártir da independência brasileira. Essa informação foi revelada, é revelada tanto pela história quanto foi revelado o adjuvado pela Joana, em que Joana Angélica de Jesus participou da luta pela independência do Brasil. No caso, na época, eles lutavam pela independência da Bahia, mas ela participou do processo de independência do Brasil. Ela era ela lutava pela independência do nosso país. No caso, ela lutava mais pela independência da Bahia, que é onde ela estava, e a Bahia, na época, tinha um senso de independência. Bom, ela nasceu durante o período colonial no Brasil, quando o Brasil ainda era parte de Portugal. Ela morreu aos 60 anos, infelizmente atingida por um golpe de baioneta, enquanto ela resistia à invasão de tropas portuguesas ao convento da Lapa, em Salvador, que era onde ela praticava suas atividades religiosas como freira. E por conta basicamente desse assassinato que ela sofreu, ela se tornou a primeira heroína mulher da independência do Brasil. Então a gente verifica
a importância de Joana de Ângeles até na luta pelas mulheres, seja como Sor Juana, que foi uma dramaturga que lutou pelo direito das mulheres na época de 1600, ou como Joana Angélica de Jesus, que foi uma mulher que também lutou pelo direito das mulheres no Brasil, mas ela foi uma das maiores heroínas mulheres da independência do Brasil na época. Mas Joana de Ângeles e Divaldo Franco hoje estão com outros trabalhos. Independência do Brasil, felizmente, já aconteceu há bastante tempo. E Joana de Ângeles hoje é responsável por diversas obras que foram psicografadas pelo Divaldo de Franco, mas não só pelo Divaldo, também por outras figuras dentro do Espiritismo. A obra atribuída a Joana de Ângeles é composta por dezenas de livros, muitos deles ainda foram traduzidos para diversos idiomas, e a Joana de Ângeles, ela escreve muito sobre temas existenciais, filosóficos, transcendentais, e também muito sobre temas psicológicos. Dentre as obras atribuídas a Joana de Ângeles, ela tem uma série de livros chamada Série Psicológica, que é composta por 12 livros, em que a Joana de Ângeles ela estabelece uma conexão entre a doutrina espírita e correntes modernas hoje do campo da psicologia, especialmente a transpessoal e a junguiana. Então, a gente tem Joana de Ângeles fazendo parte de muitos livros, muitas obras que tratam sobre essa relação que fazem essa ponte entre o espiritismo e a psicologia. Então a gente tem também que Joana de Ângeles, ela aparentemente é uma grande fã de um espírito muito estudado em psicologia, claro. A gente não poderia esperar diferente de um espírito de ordem tão elevada. Da série psicológica, eu vou mencionar os livros para quem quiser procurar. Claro que, se vocês quiserem, também podem digitar série psicológica Joana de Ângeles no Google, que vocês vão encontrar. Mas alguns dos principais livros aqui que a gente tem, os 12 livros que a gente tem, são Jesus e Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, O Ser Consciente, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, O Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade e Psicologia da Gratidão. Esses são livros que, se vocês quiserem procurar, eu recomendaria. São livros psicografados não apenas pelo Divaldo, mas outros médiuns também, e de autoria espiritual de Joana de Ângeles. Então, se depois dessa palestra vocês querem se aprofundar em como Joana de Ângeles pensa, como Joana de Ângeles deixa as suas contribuições, além, é claro, de vocês quiserem procurar o próprio Divaldo falando que ele vai ter muito mais propriedade do que eu para falar de Joana de Ângeles, vocês também podem ler as obras que Joana de Ângeles foi o espírito responsável pela psicografia, do lado do plano espiritual, mas vocês também conseguem ter um estudo mais aprofundado tendo com ela como professora. Que, modéstia à parte, é algo que a gente adoraria poder ter ela como professora diretamente. E também falando um pouco da relação dela com o Divaldo hoje, o Divaldo descreve a relação dele com ela, tanto como tendo ela como uma amiga, como uma mãe muito generosa. Quando o Divaldo ele vai para outras cidades, outros países, fazer algum tipo de palestra, algum tipo de evento, que é uma coisa que o Divaldo costuma fazer, a Joana de Ângeles, uma coisa que ela faz é capturar uma gama de espíritos que ou precisam de ajuda, ou tem algo a ser psicografado, ou são espíritos também muito elevados que precisam transmitir informações aqui para a gente no plano material.
Joana de Ângeles, ela captura não captura, ela entra em contato com esses espíritos, leva para o Divaldo e ele costuma psicografar, costuma ajudar esses espíritos. É muito sobre psicografar e ajudar esses espíritos que hoje ele tem esse viés graças a Joana de Ângeles e e para quem lê o livro Divaldo Responde sabe que ele agradece muito a ela porque é a forma com que ele consegue praticar atividades de cunho espiritual que não sejam puramente pela transmissão de conhecimento, apesar de que a gente conhece que esse é uma parte muito importante, mas ele continua instruindo, orientando espíritos e psicografando, graças a esses espíritos que a Joana de Ângeles leva a ele quando eles vão para uma outra cidade ou para outro país para palestras e eventos. O Divaldo descreve ela como um espírito muito bom, de uma ordem muito elevada, muito generoso, e fala, como falei, né, a relação é tanto de uma amiga muito generosa quanto de uma mãe muito generosa, e eles têm uma relação descrita pelo próprio Divaldo como muito íntima e de muito amor. Bom, essa é uma amostra de quem é Joana de Ângeles. Claro, a gente tem aqui algumas limitações em relação ao tempo, mas isso é o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Só fazendo um pedido, como geralmente eu sou mais responsável por cuidar da parte técnica do canal. Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, isso é importante para a gente, porque o YouTube ele recomenda esses vídeos para outras pessoas, a pessoas de fora do CETRELV. Teve gente que chegou para a gente durante esse período da pandemia, que não conhecia o CETRELV, está indo pela primeira vez, está entrando em contato com a Ana Lúcia pela primeira vez, entrando em contato com o Roberto pela primeira vez, e para você ajudar também a gente a divulgar, eu peço que tenha um botão com gostei, com positivo, aperta nesse botão, tem um botão de inscrever-se, se você ainda não apertou, aperta. Isso é muito importante, isso ajuda a divulgar, não simplesmente esse vídeo, mas todos os vídeos que a gente produz para o CETRELV, e isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e ajudar tanto a espalhar mais o espiritismo, quanto espalhar o conhecimento acerca do espiritismo. Bom, eu agradeço a todos pela presença nessa noite de terça-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ver aqui vocês de novo numa oportunidade no futuro. E, bom, como nosso tempo está acabando, eu vou conduzir aqui uma prece de encerramento, que a gente possa passar essa semana bem. E espero ver vocês na quinta-feira na reunião mediúnica também, que a gente ainda tem essa semana. E eventuais tratamentos no sábado ou outras palestras que a gente vai ter aqui no futuro. Bom, vamos mais uma vez nos sintonizando, agradecendo por estarmos aqui esta semana, pedindo para que possamos ter uma semana forte, com fé, bem, produtivos, com saúde, e pedindo ao plano espiritual e também para fluidificar as águas que nós pegamos, que possamos fazer a prece que Jesus, nosso irmão e mestre, nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. E assim, vamos encerrando esta palestra, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Espero vê-los em ocasiões futuras, seja aqui ou seja presencialmente lá no CETRELV, e espero que todos tenham uma semana bem e abençoada. Até a próxima.